Olá, grande abraço a todos vocês. Vamos falar um pouquinho de um dos eventos culturais mais importantes do Brasil no século XX, a Semana de Arte Moderna, realizada no Teatro Municipal de São Paulo no mês de fevereiro de 1922. Esse ano foi bastante emblemático para o Brasil, porque esse ano de 1922 era a comemoração do centenário dos 100 anos da independência do Brasil. Pois bem, o que foi a Semana de Arte Moderna? Foi um evento organizado por jovens artistas e intelectuais que desejavam transformar, revolucionar a produção artística e cultural no Brasil. Jovens como Mário de Andrade, Oswald de Andrade, Anita Malfatti, Menotti Del Picchia, Di Cavalcanti, Guiomar Novaes, o músico Heitor Villa-Lobos e tantos outros nomes importantes da arte brasileira. A Semana de Arte Moderna apresentou basicamente 3 objetivos. E é importante que você, que se prepara para os vestibulares, anote esses 3 objetivos. O primeiro objetivo era renovar a arte brasileira, valorizando os aspectos nacionais, os aspectos culturais do Brasil. Era uma ideia de nacionalismo cultural, ou seja, a arte, a produção artística deveria valorizar os muitos Brasis que havia dentro do Brasil, os vários Brasis sociais, as paisagens, a cultura, a história, os tipos humanos, a fauna, a flora. Enfim, esse foi o primeiro grande objetivo dos modernistas de 22, valorizar os aspectos culturais do Brasil, não é? Na produção artística, seja na literatura, na pintura, na escultura, na música, na própria arquitetura. O segundo objetivo da Semana de 22 foi, digamos assim, adaptar as vanguardas europeias à produção artística nacional. Lembre-se que os modernistas de 22 beberam na fonte, se inspiraram em movimentos que vinham da Europa, como o cubismo, o dadaísmo, o expressionismo e o futurismo, né? As chamadas vanguardas artísticas europeias. Mas atenção, como a semana tinha um cunho, um caráter nacionalista, as ideias das vanguardas europeias deveriam ser adaptadas, adequadas às realidades do Brasil. Por exemplo, como se a pintura tivesse, claro, os temas nacionais, os temas brasileiros, mas usando características, por exemplo, do cubismo, do expressionismo ou do próprio futurismo, dadaísmo. Tá? Então, adaptar, sem dúvida, beber na fonte europeia, mas adaptando as ideias das vanguardas às realidades culturais do Brasil. E a terceira importante característica dos modernistas de 22 era dar plena liberdade à criação artística, à prosa, ao verso, à pintura, à escultura, à música, à arquitetura, liberdade de criação, sem aqueles entraves tradicionais das escolas anteriores. Por isso, podemos dizer que os modernistas de 22 queriam romper com a tradição e o conservadorismo da arte brasileira produzida até então. 1922 é um marco, é uma data importantíssima para a história do Brasil e um dos fatos desse ano, justamente a Semana de Arte Moderna. Anotou? Vamos recapitular? Vamos lá, confira aí no seu caderninho. Semana de 22, evento realizado por jovens artistas intelectuais, reformistas que queriam revolucionar, transformar a produção artístico-cultural do Brasil.
suas três principais características. 1. Valorização da cultura brasileira, dos muitos Brasis que existem dentro do Brasil, valorizando aspectos culturais, sociais, ambientais, paisagísticos, etc. 2. Beber da fonte das vanguardas europeias, mas adaptando-as, fazendo uma releitura com os temas e com as realidades do Brasil. Produzir quadros e livros, por exemplo, com temas brasileiros, temas nacionais, utilizando características dessas vanguardas europeias. 3. Libertar a produção artística das amarras conservadoras, a prosa livre, o verso livre, as novas tendências nas artes plásticas. E lembre a ideia de ruptura, tá? A arte de 22, a semana, propunha, digamos assim, romper com o espírito parnasiano da época, aquele espírito conservador que simplesmente copiava, mimetizava a Europa aqui na cultura brasileira. Aprofunde o tema. A Semana de Arte Moderna de 22 é um tema fascinante, importante para o Enem, para os vestibulares e para a própria vida, para o conhecimento histórico. Abraço pedagógico do professor Evaldo Munareto.